Hoje é dia 24, sabadão. Bora tomar um café da manhã juntos aqui no nosso primeiro editorial do dia. Pessoal, e o jogo tá ficando cada vez mais interessante. Você tá vendo essa quantidade de ações que existem contra os bolsonaristas. Mas parece que o jogo começou a virar e o chicote está começando a virar de mão. Ontem eu anunciei para vocês um caso de uma jornalista que foi condenada por mostrar situações atinentes ao judiciário. Hoje, uma figura foi condenada por ataques verbais aos bolsonaristas presos do 8 de janeiro. Aos poucos a gente está vendo que a rota está mudando. E agora? Como que vai ficar, né, esse novo posicionamento? A gente ainda vai falar também desse caso aqui, que está dando repercussão até hoje, o Aldo Rebelo e o Alexandre de Moraes. Pois é, o Aldo Rebelo peitou o Alexandre de Moraes e disse, olha, eu não vou aceitar censura, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes respondeu, não vou te prender. Ele, não, eu estou comportado. Pois é, mas isso aí não deu uma repercussão muito boa, não. Hoje, adivinha quem? A Globo News chamou o ministro Alexandre de Moraes de nada mais, nada menos do que inquisidor. É, meu amigo, o jogo não tá para brincadeira, não. Outro ponto que nós vamos falar é impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Pois é, o posicionamento do próprio Senado Federal sobre impeachment do Alexandre de Moraes foi alvo de uma matéria da CNN, onde o Hélio Beltrão tratou desse caso. Pois é, será que estamos diante da possibilidade do impeachment avançar? A gente vai falar sobre tudo isso, vamos falar sobre prisão do Braga Neto. Enfim, tem muita, mas muita informação importante aqui no nosso editorial com aquela qualidade que você já conhece. Então, vamos lá. Eu tenho que chegar na minha fase mendigo e pedir para você. Vai lá. Inscreva-se no canal, curta, compartilha, isso ajuda e ajuda muito, tá? Se você puder mandar para o seu amigo, manda para a sogra. Você não gosta muito da sogra, fala, agora eu vou sacanear ela. Principalmente se ela for petista. Manda o vídeo meu para ela e fala, ó esse petista aí, o que ele tá falando. Só para ela assistir, tá? Atenta à sua sogra, tá bom? Bora começar? Vamos de informação. Não esqueça de se inscrever também, se não for inscrito, beleza? Bora começar? Então vamos para matéria. Pois é, pessoal. A gente está percebendo que eles podem tudo. Por outro lado, quem é de direita tá lascado. Se for de direita e bolsonarista, então, meu irmão, você é um criminoso. Só que aos poucos a gente está vendo o jogo começar a mudar. Olha só o que aconteceu. Matéria da Folha de São Paulo. Professor, quem diria, né? Professor militante. Alguém já viu um professor militante de esquerda? Isso não existe, não. Acho que é ficção. Professor é condenado a prisão. Nada mais, nada menos do que prisão por exibir fotos de bolsonaristas e chamá-los de terroristas. É, meu amigo. Quando aconteceu os atos do 8 de janeiro, quando aconteceu aqueles eventos lá que são deploráveis, né? A gente tem que repudiar aquilo lá. Um indivíduo, com a sua sapiência toda, resolveu pegar figuras que ele não gostava, postar fotos nas suas redes sociais, chamando-os de terroristas e um monte de outros xingamentos e ofensas. E não bastasse isso, qual que foi a ideia do cara? Pedir para todo mundo, né, denunciá-los à Polícia Federal para que eles fossem presos imediatamente. Porque como eram bolsonaristas, eles incitavam o ódio. Então, ele se referiu a esses bolsonaristas como delinquentes, golpistas, terroristas. Só que essa turma que ele ofendeu, um deles trabalhava no fórum, né? Eram pessoas, cidadãos que nunca tiveram nada a ver, né, com aquela tragédia do 8 de janeiro, nunca estiveram lá. E aí, esses cidadãos corajosos resolveram tomar a frente e falar, olha, nós vamos partir para cima e vamos pedir a indenização contra esse cara e vamos fazer denúncia no Ministério Público contra ele. Que bom. A Justiça de São Paulo deu a condenação 1 ano e 4 meses, né? Olha só, Metrópolis tratou do caso. Em uma das mensagens, o que ele escreveu? Bolsonaristas são todos terroristas. Todos. Pois mesmo quem não esteve presente no quebra-quebra de Brasília, apoia, cultiva e aplaude.
Em outra, afirmou, abre aspas, agora é começar a denunciar em todas as cidades qualquer acusação de terrorismo. Vamos nos organizar, preparar a bandeja e entregar todos para o STF. Isso aqui é a mentalidade. Esse tipo de mentalidade aqui eu já vi muito em ditadura, tá? Muito em ditadura. Tem um filme, né, até um filme meio de esquerda, que é O Que É Isso, Companheiro. Tem até aquele Pedro Cardoso lá. Eu admirava muito ele do ponto de vista artístico, mas do ponto de vista de ideias e político, deplorável. Mas a grande questão é, lá era assim que funcionava. Não, vamos denunciar para esses caras ser presos. Não, tomara que eles pegam ele de pau de arara e bate neles. É a mentalidade da galera que diz que defende a democracia, né? É essa turma aí. E aí, acabou de tomar uma condenação agora à prisão. Mas, Sandro, você defende essa condenação à prisão dele? Não. Eu defendi uma indenização por danos morais bem dada. Prisão? Acho que não. Acho que eu vou mais na liberdade de expressão, o que foi o que a defesa dele argumentou. Assim como também eu não defendo a prisão do Monark, eu não defendo a prisão de um monte de gente aí que está sendo condenada à prisão por livre expressão do pensamento. O Brasil está virando uma patifaria nesse sentido. Tá? Então, deixando bem claro aqui, achei bom? Achei. É uma resposta do que eles estão fazendo com o outro lado. A justiça foi imparcial aqui. Mas eu acho que é interessante condenar uma pessoa à prisão porque ele falou. Não, acho que tem que ir no bolso mesmo, dano moral. Agora, se é reiterado às vezes, se mesmo depois da reprimenda o cara continua, aí você parte para uma medida que é mais extrema. E aí sim, calúnia, injúria e difamação. Pelo menos esse é o meu posicionamento, tá ok? Vamos lá, pessoal. Próxima matéria agora. Pois é, você deve ter visto isso aqui que deu uma repercussão, aquelas assim, ó, que saem quentinhas do forno. Porque isso aqui mostra que a opinião pública está virando em relação ao Supremo Tribunal Federal. É fato. Até pouco tempo atrás, ninguém da parte da esquerda sequer queria criticar o ministro Alexandre de Moraes. Criticar o ministro Alexandre de Moraes nos avanços que ele fazia era impensável. Até que chegou o momento em que o Alexandre de Moraes começou a partir para cima até deles. Porque o Aldo Rebelo, se tem uma coisa que ele não pode ser chamado, é de bolsonarista. Pelo contrário, até poucos dias atrás, militante do PCdoB. Você sabe o que é PCdoB, meu pequeno gafanhoto? Partido Comunista do Brasil. Só que, cá entre nós, o Aldo Rebelo é um cara sensacional no ponto de vista de ideias. Eu discordo de muita coisa e concordo com muita coisa que o Aldo Rebelo fala. Hoje não é mais comunista. E aí, o Aldo Rebelo peitou ontem o Alexandre de Moraes, vocês viram isso. Aldo Rebelo diz a Moraes que não aceita censura e é ameaçado de prisão, o que mostra aí uma certa incongruência, né? O ex-presidente da Câmara e ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, confrontou nesta sexta-feira o ministro Alexandre de Moraes durante o depoimento no processo sobre a suposta tentativa de golpe, né, em 2022, golpe da Tabajara. Ao ser repreendido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal por causa de uma resposta, Aldo Rebelo disse que não aceitava ser censurado e ouviu como resposta que ele ia ser preso por desacato. Rapaz, isso deu repercussão. E a Gazeta do Povo, fazendo uma crítica em relação a isso aqui, é bem tranquilo, né? A gente sabe quanto a Gazeta do Povo é combativa. Agora, ver a Globo News falando que o Moraes é inquisidor por causa disso, meu amigo, isto não tem preço. A impressão que se tem, o cheirinho que se tem é que o consórcio, aos pouquinhos, está deixando, né, assim, aqueles que se consideram todos poderosos de lado. Olha o que o Demétrio falou aqui. Vale a pena ouvir de novo. Mas o juiz age como um inquisidor. O juiz age como um inquisidor, não como juiz. Ele age como um inquisidor, ele tenta constranger uma testemunha de defesa. Isso é inaceitável. As outras testemunhas de defesa, ouvindo isso, vão pensar duas vezes antes de dar o depoimento que consideram correto, que consideram justo. Sabe o que é mais impressionante nisso aqui? É que todo mundo falava que os bolsonaristas tinham um discurso mentiroso ao dizer que o Alexandre de Moraes era vítima, era inquisidor e persecutor penal,
exercia a função da PGE e também juiz. E que qualquer estagiário de direito, ou não, qualquer cidadão que tem o tic-teco funcionando bem, entende que isso não faz parte do Estado Democrático de Direito. E isso era um discurso aloprado daqueles bolsonaristas. Lembra disso? Pois é. Agora é a turma da Globonews levantando o mesmo discurso, ou melhor, caindo na realidade. O papel de um juiz que intimida testemunhas, segundo o Demetrio, estou jogando a culpa nele, é de um inquisidor. Qual a sua opinião sobre isso? Fala pra nós. Pois é, pessoal. Não bastasse tudo isso, é sempre importante a gente ver a Globo, e agora eu tô falando de Jornal Nacional, eu já não tô nem falando mais da Globonews, que a vira e mexe a gente tá colocando alguma coisa da Globonews aqui, né? Da Globo News, tá? Antes que alguém fale, não sabe nem falar news, tá? Eu tô zoando. Mas a gente sempre coloca alguma coisa da Globo News porque a Globo News parece que o primeiro Pix a parar de cair foi da Globo News. Essa é a impressão que se tem. Porém, agora até o Jornal Nacional tá tendo que fazer alguma coisa que a gente nunca imaginou. Fazer matérias jornalísticas falando a verdade. Como assim? Dá uma olhada. O primeiro a prestar depoimento foi o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, que era vice-presidente de Bolsonaro. Ele foi escolhido pelos advogados de Bolsonaro, dos ex-ministros da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto, e do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Mourão disse que nunca participou de reuniões nem conversou com integrantes do então governo sobre o plano ou a minuta do golpe. Também falou que Bolsonaro jamais insinuou que poderia tomar medidas extremas, como estado de defesa ou sítio. Mourão afirmou: em nenhum momento eu fui apresentado a alguma minuta que seja de alguma medida de exceção. Eu não tive presente em nenhuma reunião dessa natureza. O Procurador-Geral da República lembrou que na delação, o tenente-coronel Mauro Cid confirmou que houve a reunião e perguntou: o tenente-coronel Cid, pelo que o senhor disse, é um mentiroso? Não posso dizer que Cid é mentiroso, até porque não tive acesso a isso que ele disse. A defesa do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, chamou o atual comandante, Marcos Olsen, como testemunha. De acordo com a PGR, Almir Garnier teria colocado as tropas à disposição do então presidente Jair Bolsonaro. O tenente brigadeiro Batista Júnior confirmou a informação no depoimento de quarta-feira. O advogado de Garnier perguntou a Olsen, que em 2022 era o comandante de operações navais: o senhor recebeu ordens do almirante Garnier para empregar tropas e outros ativos da Marinha a fim de impedir a posse do atual presidente Lula ou para dar um golpe de Estado? O comandante respondeu: não recebi qualquer informação nesse sentido. Olsen também falou sobre a decisão de Garnier de não participar da cerimônia da transmissão de cargos. Ele afirmou que o ex-comandante da Marinha quebrou uma tradição e que não tem informação de ausências em outras ocasiões. O último a prestar depoimento foi o ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo. Ele também foi escolhido pelos advogados de Almir Garnier e também questionado sobre a acusação de que o então comandante da Marinha disse que colocaria as tropas à disposição de Bolsonaro. O advogado de Garnier quis saber se um comandante pode tomar a decisão de mobilizar efetivos por decisão unilateral. Aldo Rebelo respondeu: é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz que eu estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando diz que está apertado, não significa que esteja submetido a algum tipo de pressão literal. Quando alguém diz estou à disposição, a expressão não precisa ser lida literalmente. Nesse momento, foi repreendido pelo ministro Alexandre de Moraes. O senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Rebelo disse que não. Moraes falou:
Então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Aldo Rebelo falou: em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha, e eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. E Moraes alertou: se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Aldo Rebelo falou: estou me comportando. Falar o quê, né, pessoal? Assim, essa discussão final aí mostra, né, o porquê o Demétrio, da Globo News, chamou o ministro Alexandre de Moraes de inquisidor. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário. Vamos lá, pessoal. Outro assunto que demanda aí muita discussão, um assunto que ainda vai parar por muito tempo nas discussões, né, do Congresso Nacional, é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vocês devem saber que eu já apresentei uma ideia, né, chamada PEC da Pauta Popular, porque eu acho insano e absurdo tanto poder nas mãos de um presidente da Câmara ou do Senado para barrar o que o próprio povo quer, né? O Hélio Beltrão fez a seguinte análise: como pode 55 pedidos de impeachment serem engavetados, né, e o Senado não aprecia nenhum deles? Que democracia é essa? Escuta só. A questão principal aqui não me parece ser o número de pedidos de impeachment, mas sim entender por que esses pedidos estão na gaveta em vez de ir para votação. A prerrogativa do Senado de abrir um processo de impeachment, ela fica sujeita, na verdade, à vontade de uma pessoa só, que é o presidente da casa, que agora é o senador Alcolumbre. Não me parece republicana essa concentração de poder. Poderia muito bem ser discutida, alterada no regimento interno, etc. Será que a gente quer que funções como escolher o que vai à votação, seja impeachment, anistia ou qualquer outro projeto de lei, dependam de um só, a revelia da vontade da vasta maioria dos demais parlamentares, demais senadores? Acho que não. Mas também sabemos, Leandro, que pedidos de impeachment eles podem ser livremente protocolados. Então, muitas vezes são uma peça política, uma peça mal fundamentada e até injustificada. Porém, alguns pedidos são sim bem embasados, como é o caso daquele pedido do deputado Nicolas Ferreira, que a gente comentou aqui na semana passada sobre o Flávio Dino. O ministro Dino foi explícito. Ele sugeriu uma chapa de esquerda para as eleições ao governo do Maranhão. E isso, Leandro, é um absurdo. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não pode ficar se metendo em política partidária estadual. Ele não pode atuar politicamente. O Código de Ética da Magistratura veda esse tipo de coisa. O Brasil, a gente sabe, não tem tradição de empichar ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas é bom que a gente perca o medo desse tipo de debate. É preciso, Leandro, exercitar um direito para que ele exista na vida real, senão ele não existe. O fato é que desde 2019 o Supremo Tribunal Federal virou um tribunal declaradamente político, iluminista, nas palavras do ministro Barroso. O Supremo Tribunal Federal, aproveitando brechas do regimento interno, abriu inquéritos intermináveis nos quais é vítima, comanda investigações e julga ao mesmo tempo. Isso tem sido observado por autoridades internacionais, provocou inclusive constrangimento com a Espanha na questão do pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Um dia desses, um pedido de impeachment vai ser ao menos apreciado, e aí eu tenho certeza que isso vai bastar para que o Supremo pense duas vezes antes de agir politicamente. Exatamente. O dia que um dos pedidos andar, os ministros vão parar de atuar politicamente. Em países sérios, em países democráticos, existe aquilo que a gente chama de voto de desconfiança. E esse projeto foi apresentado aqui, foi até mencionado pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é o seguinte: se eu tenho um presidente da Câmara que não atua a favor dos parlamentares, se eu tenho um presidente do Senado que não atua a favor dos parlamentares, o que pode acontecer é que o voto da maioria simples coloca desconfiança nesse juiz, nesse presidente da Câmara ou do Senado. Ou seja, 50% votou, o presidente da Câmara será afastado. E depois o plenário decidirá, por quórum qualificado, né? Ou seja, 2/3, por exemplo, se ele cai ou se ele fica. Isso quando ele não estiver atuando de acordo com os interesses do Congresso Nacional. E aí eu vou além. Para ser democrático mesmo, se você realmente defende a democracia, o quórum quantitativo da iniciativa popular, ou seja, o número de votos, de pedidos que você tem para iniciar, fazer a iniciativa popular, também deveria ser suficiente
para fazer o voto de desconfiança de um presidente da Câmara ou do Senado. Isso seria a democracia que a gente almeja. E não uma democracia relativa, né? Pois é, pessoal. Outro ponto que a gente vai questionar aqui com vocês é a questão da prisão do general Braga Neto, que permanece ativa, permanece viva nos dias atuais. Teve uma análise, né, do programa Faroeste Brasileira, que é apresentado pelo Pavinato, né? Você deve conhecer o Thiago Pavinato, o cara é extremamente famoso, o cara é garboso, o cara é um gentleman, é culto, né? Diferente de mim, né? Eu sou ogro, eu gosto. A grande questão que nós temos aqui é o seguinte: será que o Braga Neto merecia estar preso? Lembrando que eu sou advogado, jurista também, e o Pavinato, além de um ótimo jornalista, de um ótimo apresentador, é doutor em Direito. Olha o que ele disse aqui. Aliás, esta prisão do Braga Neto, preventiva, é uma das razões pelas quais essa denúncia é mera perseguição política, porque ela é nula. O que diz a Lei 9.838, que regula o procedimento de um processo penal dentro do STF? Diz o seguinte, que quando a Polícia Federal faz o relatório, né, indiciando pessoas por determinado crime, o Ministério Público ele tem 5 dias para entregar a denúncia se o réu ou se um indiciado ou algum dos indiciados estiver preso. Pode levar mais do que 5 dias? Pode. Mas, para que o Ministério Público, o PGR, tenha mais dias, tem que ter relaxamento de todas as prisões preventivas. E relaxamento não tem cautelar, você é posto para responder em liberdade, sem condicional. Então, o fato do Braga Neto estar preso e continuar preso é uma reiteração de que nós estamos diante de um teatro de perseguição política, de ilegalidade, de processo fora das regras, de estado de exceção. Aliás, Isso me faz lembrar das eminentes palavras do Rui Barbosa, que era o patrono, né, de nós que somos advogados, patrono da advocacia no Brasil. Ele falava assim, ó, de tanto ver prosperar as nulidades, de tanto ver triunfar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agitarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Que bom que o Rui Barbosa estava errado nessa. Porque o mal nunca, mas nunca vai prosperar. Pois é, pessoal, e não para por aqui. A gente vai falar também do IOF. O que é IOF? O porquê é tão fácil, né, enfiar imposto, com perdão da palavra, no fiofó dos outros quando o governo Lula está no poder. Você deve estar sabendo que o governo Lula aumentou imposto no seu lombo. Você está sabendo disso. Um imposto que se chama IOF, que é um imposto sobre operações financeiras. Ou seja, toda vez que você pega aquele empréstimozinho no banco, tem um impostinho no seu lombo, meu companheiro. Pois é, assim funciona. Toda vez que você quer tirar o seu rico dinheirinho do Brasil porque você está com medo do Haddad e do Lula, tem um impostinho. E agora eles aumentaram esse imposto para manter o dinheiro aqui. Se torna ineficiente tirar o dinheiro do Brasil, você manda o dinheiro para lá, você já perde quase 4% do seu dinheiro que você está mandando para fora. Ou seja, é quase um inventário em vida para tirar o dinheiro daqui. Para que eles estão fazendo? Para controlar o seu dinheiro aqui dentro. É por isso eu trabalho com imigração para o Uruguai. E aí, cara, né, quem tirou dinheiro antes teve muito mais chance. Lá você pode ter dinheiro em dólar. Vai estar na descrição aqui para você poder entrar em contato com a gente. Mas presta atenção. Foca no que eu vou te falar agora. Por que eles correram? Pelo efeito Nicolas. O medo do efeito Nicolas pesou na Fazenda para corrigir a rota do IOF a quase meia-noite. Como assim efeito Nicolas? Vocês precisam entender um pequeno grande detalhe. E qual é esse pequeno grande detalhe?
O brasileiro simplesmente não sabe o que ele paga de imposto. Dá uma olhada nesse trechinho aqui do Pânico e entenda o porquê que o governo sempre fez tudo na calada da noite. E aí, a hora que surge gente que nem o Nicolas, eu que sou tributarista, para te explicar o que é IOF, a hora que a gente surge aqui e alcança milhares de pessoas, o governo se revolta tanto. O Nicolas, que alcança milhões de pessoas só num vídeo. Imagina o Nicolas explicando o que é IOF, o porquê que o governo aumentou e como isso vai impactar o mais pobre. Mas olha só como o mais pobre pensa sobre o IOF. O senhor sabe o que é IOF? O senhor não sabe o que é IOF? A senhora sabe o que é IOF? Não. Não sabe o que é IOF. Amiga, você sabe o que é IOF? Não sabe o que é IOF. O senhor sabe o que é IOF? Não sei. O senhor sabe o que é IOF? Rapaz do céu. Tudo bom, amigo? Sabe o que é IOF? Não sabe o que é IOF. Olha lá, o pessoal, esse sabe. Meu amigo, o que é IOF? Não conheço. IOF? O senhor sabe o que é IOF? Vejam que é um povo, Brasil. é um povo fácil de ludibriar. Se você não sabe o que é. É um povo simples Brasil. de você ludibriar. Sabe o que é IOF? Vocês sabem o que é IOF ou não? IOF, vocês sabem o que é ou não? IOF, sabe? Sabe o senhor? IOF? Aí no fundo o senhor sabe? Ah, vai representar, não sabe? Opa. Só me enganou? Ô, o senhor que tem cara... Opa, o senhor que tem cara de ponta direita aqui do Arsenal, me diz uma coisa, o nome do senhor? Darcy. Senhor Darcy, o que é IOF? Ah, não vou me recordar não. É um imposto. É o imposto. É um imposto. Já foi bem, certo. Foi bem. Geralmente eu só pago. A gente só, Isso a gente pode ter só paga, certeza. né? Só paga agora. É isso aí. Fuzil, muito obrigado. Nem paga Aí até está o fuzil, mostrando que a população e pouca gente sabe Sim. o que é o imposto Operações financeiras. de operações financeiras, que é Federal. o imposto. Isso. E esse imposto ele tem uma vantagem. Por quê? Por quê? Porque o governo pode manipular. Pode. Ele, por decreto, ele vai lá, ele aumenta ou diminui. A última vez que mexeram nele foi no Bolsonaro, que zerou esse imposto Isso. naquela época. E agora, E agora? o ministro aumentou esse imposto. Teve uma ideia. Falou, eu preciso. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Aumentando esse imposto, os caras do mercado financeiro falam: opa, isso aí é o desespero, é o botão de emergência que tem o governo. Perfeito. Então o mercado fala: esse governo está quebrado. Haverá sinais. Por quê? Porque já viu o que aconteceu na Argentina, fizeram um imposto lá que foi na época do bigode, Alberto que era Fernandes. chamava imposto país, que mexeu nas importações, Sim. nas exportações. Na Turquia também fizeram outro imposto meio parecido. Erdogan. Aí o dinheiro foi lá para baixo. Na Índia também mexeram. E normalmente quando o cara mexe nisso, o avião cai. É sinal que o negócio tá. É sinal que a coisa foi para o saco. Um alerta vermelho. Que é um puta de um alerta vermelho. Certo. Então eu não quero aqui assustar a população, Não. mas tenho certeza que o negócio não tá bom. O dever é informar. É isso, Siqueirinha. Com certeza, só ver o dólar e a bolsa que aconteceram. Como é que está o dólar nesse momento? Entre o animal muito triste. Uma música triste para o animal. Sem muitas danças. Sem música. Música, dança Não, sem música. Sem música. Não, sem nada. Muito triste. Quanto ao dólar? O Professor? dólar nesse momento opera 5,67? com R$ 5,68, uma queda de 0,68%. Lembrando que ontem Caiu 5,60. o dólar subiu, mas hoje o governo retrocedeu com algumas aplicações de IOF, por exemplo, os fundos no exterior. Mas está todo mundo meio nervoso e não acreditando na capacidade do governo em ajustar suas contas. Quem acredita, né? É por isso que eu tô falando para vocês. Pessoal, acreditar num país só é furado. É por isso, tenha a opção, analise conosco a opção de saída fiscal do Brasil. Conhecer o Uruguai é algo que você precisa, tá? É um país que a redução de impostos, tá? Você sabia que lá você não paga imposto sobre herança? E aqui no Brasil a previsão é que pode chegar a 20%
com a mudança da reforma tributária, tem muitos aí com medo de que isso vai aumentar. Eu vou deixar na descrição aqui para você entrar em contato e entender como é que funciona a questão da residência uruguaia. Meu irmão, se você está com medo do Brasil, se você está com medo do que pode acontecer, você é empresário, você construiu um patrimôniozinho na sua vida, ou está com projeção de construir, meu irmão, tenha um plano B. Tem um plano B. É mais ou menos o seguinte: você mora num lugar sujeito a alagamento, perdão. Você sabe que pode alagar a qualquer momento, mas você tá lá, passa 1 ano e nunca alagou, passa 2 e nunca alagou, passa 3 e nunca alagou. Mas a única casa que você tem é ali. O dia que alagar, você vai pra rua, você tá no sal. Agora, e se você, nesse meio termo, for uma pessoa prudente e falar, não, eu vou construir minha casa, eu adoro aqui, tá? Vou criar todos os meios de contenção para a água não chegar na minha casa, mas eu vou construir um apartamento lá fora, porque se o negócio aqui der zica, o dia que começar a alagar, eu entro dentro do meu carro, corro pro apartamento lá onde é seguro, e aí depois eu recupero o prejuízo aqui. Depois eu venho, lavo. Pois é. A residência no Uruguai é exatamente isso. Exatamente isso. Tá? Então vai estar na descrição aqui para você estar entrando em contato com a gente, tá? Entre em contato. Você vai ser atendido primeiro por um assistente virtual ali. Tendo interesse, você vai marcar a consulta com a nossa equipe para estar te atendendo. Porque o Brasil, meu amigo, o avião começou. Então, muito foco em tudo isso que está acontecendo. Fechou? Grande abraço, fica com Deus, obrigado pela confiança, desculpa o atraso aí, tá demorando subir os vídeos, tempo tá saindo com atrasinho, mas a gente volta ao meio-dia aqui com vocês. E é sabadão, hoje eu acordei mais tarde, hoje eu fui sem vergonha, né? E, enfim, até daqui a pouco.